é um prazer estar com vocês aqui nessa quinta e última palestra da nossa série desse ano, né. O tema que foi anunciado lá, alguma coisa sobre o inconsciente, a consciência, né, é do gênero, como eu já falei algumas vezes aqui, que falavam para a gente na faculdade de filosofia, que deveria ser, se possível, evitado, porque seria um tema do gênero Deus e sua época. E como a época de Deus, sendo eterno e infinito, ela não acaba nem começa, nem enfim, né. Então a gente teria que achar um foco. E dentro dessa vasta temática, né, cabem muitos focos. Aliás, sobre o infinito veio um meme muito gozado, que eu não tenho como passar para vocês agora, mas vocês podem procurar. É um divã de analista e em cima do divã está o doutor atrás lá com o inevitável bloquinho e tal, e aí tem uma 8 em cima, na vertical do divã. E aí o 8 fala para o médico lá, para o analista: "Olha, eu não vou me deitar, porque se eu me deitar a gente não levanta daqui nunca mais", porque fica assim. E outra também que veio muito boa, né, essa na época da eleição para São Paulo, com aquele maluco lá que você sabe quem que não merece nem ser nomeado, né. Aí tinha, depois da história da cadeirada, não sei o que mais, aí no mesmo gênero de meme, né, tinha uma cadeira, assim, no divã, virada para cima, e aí ela dizia para o analista: "Olha, eu venho me sentindo tão usada ultimamente". Enfim, então, dentro dessa temática ampla, né, consciente, e consciência, etcétera, que na verdade é funcionamento, né, emocional e mental do ser humano. O que eu, gostaria de trazer para vocês hoje são algumas ideias sobre essa questão das sessões online, que, como disse o Luiz agora na sua introdução, né, se tornaram, e todo mundo sabe disso, porque a alternativa era fechar o consultório, né, durante a pandemia, se tornaram, comuns, praticamente, universais, né, durante os 2 anos e meio que a pandemia atacou com mais, violência, né. E depois com a diminuição do risco e tudo, a volta mais ou menos à normalidade, etcétera, ficou aberta essa possibilidade de sessões online, porque uma vez introduzida uma tecnologia na vida da gente, né, geralmente ela se acrescenta a aquelas que a gente já possuía e das quais se utilizava, né. Foi assim quando inventaram o cinema, dizendo: "Vai acabar o teatro". Acabou, não acabou o teatro coisa nenhuma. Apareceu foi um monte de peças adaptadas para o cinema e filmes adaptados, né, só aumentou o a possibilidade de intercâmbio, né. Depois apareceu a televisão. Televisão vai acabar com o teatro e com o cinema, né. Qualquer pessoa que assista uma série hoje sabe que isso simplesmente não é verdade, né. Eh Quando apareceu o computador, a mesma coisa. O computador vai acabar com o cinema, a televisão e o teatro. Não, né, porque você pode assistir lá o que você quiser no YouTube ou onde for, inclusive essas, palestras aqui do Távola e outras, né, como falou há pouco o João, e aí você tem simplesmente à sua disposição mais uma possibilidade, eh, de acessar o que te interessa e entrar em contato, né. E por último o celular, o smartphone, que certamente daqui a 50 anos, quando nossos netos olharem para nós nascidos na segunda metade do século XX, né, com o mesmo espanto com que a gente olha hoje as pessoas que nasceram na segunda metade do século XIX, como é o caso do Freud, né. Olha a roupa que eles usavam, como as mulheres se vestiam, sei lá, os retratos, né, das pessoas nos congressos, todo mundo, as mulheres ainda usavam como a Lô Salomé, né, na fotografia famosa lá do congresso que ela participou, estola de vison, um casaco de pele, assim, vison de verdade, né, caçado sei lá onde, na Finlândia, algum lugar assim, e etcétera, né. As pessoas vão olhar para nós, assim, vetustos ou para os nossos netos já idosos e dizer: "Mas vovô, naquele tempo vocês ainda usavam esse aparelho?", né, que hoje é, assim, quintessência da modernidade, né. "Mas como é que vocês conseguiam, né? Vocês ainda, sei lá, escreviam em papel? Hoje todo mundo usa casca de banana, mas pra que papel?", sei lá, né. Nós devemos tomar uma certa lição de humildade, né, quando falamos de tecnologia, e também um certo cuidado com a ideia de que a tecnologia mais em voga ou mais utilizada hoje, né, atualmente, revoluciona a vida das pessoas, introduz uma nova subjetividade, causa novas patologias, né, como se tudo o que vai surgindo
com a evolução, o avanço e às vezes o retrocesso da sociedade, como também lembrou o Luiz há pouco, né, fosse absolutamente inédito. O que eu acho que, serve muito bem ao nosso narcisismo, à nossa convicção de onipotência, né, que nós somos inéditos, os melhores, os mais não sei o quê, os que mais sofremos e que nunca houve nada tão assim quanto é a condição atual, seja do que for, né, do clima, né. Se vocês entram no YouTube, vocês vão encontrar lá vários vídeos, né, sobre a história do planeta Terra e tal. Um deles muito bom, feito pela NASA, dura 2 horas, eu recomendo que vocês olhem. Chama A História do Universo em 2 horas, né. Começa com o Big Bang e vem até a data, a véspera da realização do filme. Muito, muito legal. E aí a gente descobre que o planeta vem passando por fases de resfriamento e de esquentamento mais ou menos há alguns bilhões de anos. A cada tantos séculos ou milênios, né, por razões astronômicas, não vem ao caso agora, inclinação do eixo da Terra, maior ou menor proximidade do Sol, presença de algum astro que puxa a Terra, né, atrai um pouquinho para cima ou para baixo em relação ao plano da sua órbita e tal, o planeta vem se resfriando, houve a Era do Gelo, por exemplo. Como todo mundo que assistiu aquele desenho animado sabe muito bem do esquilo com a nós, né, tentando preservá-la. E depois da Era do Gelo veio uma era que não era do gelo e, enfim, mudou bastante o clima. E a última grande época de resfriamento, né, da Terra, começou mais ou menos na época da Peste Negra, né. Eu aprendi isso no tal do filme, né, que eu estou falando, mais ou menos aí por meados do século XIV. Começou um período de resfriamento da Terra, né, em alguns poucos graus centígrados, mas que, claro, né, transformam a vida de todo mundo. E da mesma maneira, né, quando inventaram a imprensa, descobriram a América, né, iniciam as guerras de religião na Europa, né, também parecia, quer dizer, sei lá, por volta de 1500 a 1500 e 1400 e final do século XV, né, a invenção, primeiro o livro que foi impresso foi a Bíblia do Gutenberg em 1454, me parece, ou 456, o fim do Império Romano do Oriente, Bizâncio, né, Constantinopla, a conquista pelos turcos foi 2 ou 3 anos antes. Então, num espaço de algumas décadas, vai de 1450 a 1520, ou alguma coisa assim, uma geração, né, 2, tempo em que viveu Leonardo da Vinci, por exemplo, e outros, né, artistas famosos, se inventou a imprensa, né, acabou a potência, então, mais ou menos adversária de Roma, que era o Império Bizantino, né, o Império Romano do Oriente, apareceram os turcos, que eram os, sei lá, grande ameaça, né, no século seguinte, e durante os 200 anos seguintes, a Europa combateu os turcos, né, que chegaram até as portas de Viena em 1686 ou 5, e foram repelidos pelo príncipe Eugênio, né, que é um duque de Caxias dele, sei lá, coisa assim, que conseguiu derrotá-los e fazer com que a Viena não fosse conquistada pelos turcos, que era um exército temível, etc., como havia sido conquistada Budapeste e um bom pedaço do Império, seria depois o Império, já era o Império Austro-Húngaro, né, ao norte do Danúbio, né. Eles foram recuando, 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 até que, depois da Primeira Guerra Mundial, do grande Império Otomano, que ia do Irã até Marrocos, né, e do Sudão até o rio Danúbio, é só olhar no mapa para ver o tamanho que era isso, né, sei lá, meio equivalente, não sei, talvez a 2/3 do Brasil de hoje, um negócio gigantesco, imenso, né. Acabou, acabou. E virou a Turquia, enfim, um país de uma única nacionalidade, né, com mudanças de população, enfim, massacre dos armênios, troca de população, um monte de gregos foram expulsos da atual Turquia e um monte de turcos da Grécia, e houve grandes movimentos de populações, refugiados e por aí vai, né. Poderia usar toda essa palestra para dar exemplos dessa situação. Agora, a gente pode dizer, não diria que houve uma mudança de subjetividade, né, isso daí acho que é um pouco grande demais, né, um pouco over nesse sentido, mas houve problemas novos que se colocaram para as pessoas, né, por exemplo, com as guerras de religião. De repente se tornou possível você ser cristão na Europa Ocidental, já era desde o cisma, né, de século XIII,
que criou a Igreja Ortodoxa, você já podia ser cristão ou na maneira romana ou na maneira ortodoxa, isso é, bizantina e russa, búlgara e aquelas regiões lá. Depois agora aparece uma nova possibilidade de ser cristão, ou seja, protestante ou católico, e em breve dentro do protestantismo, um sem número de diferentes variantes, né, calvinistas, luteranos, batistas, pentecostais, presbiterianos, puritanos e etc, etc, né? Cada um tentando impor aos demais a sua verdade, a sua variante e com um grau de intolerância que nada fica a dever às polarizações atuais, né? E, bom, então, imprensa, renascimento, descobrimento do novo mundo, e com ele, né, a América descobrindo que os antigos que tinham feito teorias sobre o universo estavam todas completamente erradas, porque eles simplesmente ignoravam a existência da América apenas, né, do Alasca até Cabo Horn, lá embaixo, né, e ignoravam também que existia gente e terras no hemisfério sul, com todas as constelações diferentes, por exemplo. Você está acostumado a navegar se orientando pela estrela polar. Aí a sua caravela vindo de Portugal para as Américas, dando uma volta na África, passa o Equador, cadê a estrela polar? Sumiu, não está mais. As constelações são completamente diferentes, né? E o verão, o inverno se invertem. Imagina o efeito disso num sujeito que nunca tinha saído da sua aldeia em Portugal, na Espanha, mais do que 10 quilômetros, que era o que dava para andar a pé ou a cavalo, né? Dom Quixote, por exemplo, né? E outros, que de repente descobrem que o mundo é imensamente diferente, que mais adiante que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol, e por aí vai, né. Então tudo isso vai causando choques e exige adaptações, né, do do comportamento, das ideias e etcétera, e solução de novos problemas que não existiam antes. E a nossa era não é diferente, né, na minha opinião. Então, a questão das sessões online se coloca para os analistas, né, eh, com a premência devido a um fato que não é psicanalítico, que é a irrupção da pandemia e o seu alastramento pelo planeta e a sua letalidade colossal, né, até ser, serem descobertas e utilizadas as vacinas, né. Mas antes disso já havia formas de análise à distância que eram empregadas se e quando necessário, mediante acordo entre o analista e o paciente, e se fosse uma situação institucional, como por exemplo a análise didática na IPA, dentro de certas regras estabelecidas também pela própria IPA, né. Tanto nas análises presenciais, né, houve um momento em que Ribeirão Preto não tinha, pessoas, digamos assim, regularmente formadas por cursos e escolas, né, de formação psicanalítica, e foi mandado para lá uma espécie de missionário, né, jesuíta com a missão de civilizar os aborígenes, né, espalhar a boa nova, e essa pessoa, ficou aí sendo o fundador da psicanálise nessa região, né, doutor Davi, e analisar quem? As pessoas se conheciam todas, né. Então, tudo isso era, uma novidade. E assim como Ribeirão Preto hoje é um foco, né, devido ao número de pessoas, o próprio Núcleo Távola e a IMPA que tem aí, etc, etc, né, e outros lacanianos e por aí vai, também se tornou um polo de emissão, né, de novos jesuítas que vão civilizar as áreas em volta, e em breve outras áreas como, sei lá, Franca, Uberaba, Uberlândia, Triângulo e tal, também se tornarão centros e vão difundir, né, mandar gente para criar cursos e fazer análises, etc., nas regiões vizinhas. Esse fenômeno, o Fábio Herrmann, colega nosso de saudosa memória, chamava capilarização da psicanálise. Eu acho que é uma descrição absolutamente adequada, né? Assim como tem grandes artérias e veias e vasos sanguíneos, etc., no corpo humano, né? Na pontinha de cada dedo nosso, etc., uma extremidade, por aí vai, tem um vaso capilar, né? E dessas veias vão surgindo outras menores e artérias e tal, e sucessivamente até os menores mais estreitos, vasos capilares que chegam a todas as regiões do corpo humano levando sangue. É uma metáfora, acho, bastante adequada para se falar da divulgação e do aumento, né, de lugares e de onde há psicanálise, seja ensinada, seja praticada, ou as duas coisas, e de pessoas fazendo, as suas várias atividades.